Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês o 16º capítulo do nosso podcast denominado Os Mistérios Sombrios do Vaticano, com o capítulo de O Vaticano e o Fim do Mundo. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Na primavera de 1916, na cidade de Fátima, em Portugal, 3 pastores, Lúcia dos Santos e seus primos Jacinta e Francisco Marto, receberam 3 visitas do que acreditavam ser um anjo. Ele disse a eles que era o anjo da guarda de Portugal e que deveriam rezar e se preparar. Na primavera seguinte, 8 meses após a última visita do anjo, a Virgem Maria começou a falar com eles. Lúcia completara 10 anos, Francisco faria 9 anos em junho e Jacinta tinha 7 anos. No dia 13 de maio de 1917, eles levaram as ovelhas para pastar em um lugar chamado a Cova da Ira. Por volta do meio-dia, uma linda senhora apareceu perto de um carrasqueiro, dizendo-lhes para rezar o terço todos os dias, para trazer paz ao mundo e o fim da guerra. Ela prometeu visitá-los novamente no 13º dia de cada mês, pelos 5 meses seguintes. Em 1917, uma figura que se identificou como a Virgem apareceu a eles e lhes entregou uma mensagem para a humanidade. As crianças se transformaram em centro de atenções em todo o mundo. Em outubro deste ano, a presença da Virgem parece ter sido confirmada por muitos outros, quando uma multidão de 70 mil pessoas, a maioria católicos e outros céticos, viu o sol zigue-zaguear no céu quando a Virgem se dirigiu novamente às crianças. Olhei para o sol e o vi girar como um disco, rodando sobre si mesmo, disse um lavrador, Antônio de Oliveira. Vi as pessoas mudando de cor, elas ficaram cobertas pelas cores do arco-íris. O sol parecia estar caindo do céu. As pessoas disseram que o mundo ia acabar. Estavam com medo e gritando. Maria Cândida da Silva disse, de repente a chuva parou e surgiu uma grande luz e as crianças gritaram, olhe para o sol, e eu vi o sol descendo, sentindo que ia cair no chão. Nesse momento, eu desmaiei. O reverendo João Menitra contou, olhei e vi que as pessoas tinham várias cores, amarelo, branco, azul. Na mesma hora vi o sol girando em grande velocidade e muito perto de mim. Imediatamente pensei, eu vou morrer. Fátima tornou-se quase que imediatamente um local de peregrinações. A mensagem entregue permaneceu um mistério, pois as crianças se recusavam a revelar o conteúdo da visão. 2 delas morreram pouco tempo depois, por causa de uma epidemia de gripe. Mas em 1941, Lúcia, a única sobrevivente, que se tornara freira, revelou os 2 primeiros segredos da Virgem, em descrições que logo estamparam as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. O primeiro era uma visão do inferno, o segundo era a previsão de que a Primeira Guerra Mundial acabaria, mas se as pessoas continuassem a ofender a Deus. Outra pior surgiria durante o pontificado do Papa Pio XI. Em relação à visão do inferno, Lúcia contou, Nossa Senhora nos mostrou um grande mar de fogo que parecia estar sob a terra. Mergulhados nesse fogo haviam demônios e almas de forma humana, com brasas transparentes, enegrecidas ou como bronze polido, flutuando no incêndio, erguidas no mar pelas chamas que saíam delas mesmas, junto com grandes nuvens de fumaça, que caíam por todos os lados como fagulhas de uma grande fogueira, sem peso ou equilíbrio, e em meio aos gritos e gemidos de dor e desespero que nos horrorizaram e nos fizeram tremer de medo. Os demônios se distinguiam pelas formas horríveis e repulsivas de animais espantosos e desconhecidos, todos negros e transparentes. Essa visão durou apenas um instante, disse Lúcia. Caso contrário, acho que teríamos morrido de medo e pavor. O segundo segredo era uma declaração de que a Primeira Guerra Mundial terminaria e supostamente previa a chegada da Segunda Guerra Mundial se Deus continuasse a sofrer ofensas e se a Rússia não se convertesse. A segunda parte pedia que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração. Em 1941, Lúcia redigiu um documento a pedido do bispo de Leiria, José da Silva, para ajudar na publicação de uma nova edição de um livro sobre Jacinta. Quando o bispo de Leiria lhe pediu, em 1943, para revelar o segredo, Lúcia resistiu por algum tempo, pois não estava convencida de que Deus o autorizara a agir. No entanto, em outubro de 1943, o bispo de Leiria lhe ordenou que o colocasse por escrito. Lúcia então colocou o segredo no papel e guardou-o em um envelope selado para que fosse aberto em 1960, quando se poderia compreender melhor. Em junho de 1944, o envelope selado contendo o terceiro segredo foi entregue a Silva, com quem ficou até 1957, quando foi finalmente enviado a Roma. Para garantir a maior proteção ao segredo, o envelope foi colocado nos arquivos secretos do Santo Ofício em 4 de abril de 1957. Segundo os registros dos arquivos, o comissário do Santo Ofício, Padre Pierre Paul Philippe, com a concordância do cardeal Alfredo Ottaviani, levou o envelope contendo a terceira parte do segredo de Fátima para o Papa João Paulo XXIII em 7 de agosto
agosto de 1959. Depois de alguma hesitação, Sua Santidade disse: devemos esperar, vou orar e lhes comunicarei minha decisão. Na verdade, o Papa João Paulo XXIII decidiu devolver o envelope selado para o Santo Ofício sem revelar a terceira parte do segredo. O Papa Paulo VI leu o conteúdo em 27 de março de 1965 e devolveu o envelope para os arquivos do Santo Ofício, decidindo pela não publicação do texto. João Paulo II pediu um envelope contendo a terceira parte do segredo após a tentativa de assassinato em 13 de maio de 1981. Em 18 de julho de 1981, o cardeal Franjo Sepper, prefeito da congregação, entregou 2 envelopes ao arcebispo Eduardo Martinez Somalo, substituto do secretário de Estado. Um deles era um envelope branco contendo o texto original da Irmã Lúcia em português. O outro era laranja, com a tradução do segredo para italiano. Em 11 de agosto, o arcebispo Martinez devolveu os 2 envelopes para os arquivos do Santo Ofício. O texto do terceiro segredo foi revelado oficialmente pelo Papa João Paulo II em 2000. Ele disse que o terceiro segredo era uma previsão do atentado contra sua vida e que ele tinha sido salvo porque a Virgem Maria desviou a bala. Houve quem alegasse que não era o verdadeiro segredo revelado por Lúcia, apesar das afirmativas do Vaticano no sentido contrário. Junto com o texto do segredo, o futuro Papa, cardeal Joseph Ratzinger, publicou um comentário teológico em que afirmava que a leitura cuidadosa do texto do chamado Terceiro Segredo de Fátima se mostraria provavelmente decepcionante ou surpreendentemente após todas as especulações que suscitara. Nenhum grande mistério foi revelado, ele disse, nem o futuro desvendado. Depois de explicar as diferenças entre as revelações públicas e privadas, ele advertia as pessoas para não verem nas mensagens um acontecimento futuro determinado. Ele disse: o objetivo da visão não é mostrar um filme ou um futuro irrevogavelmente determinado. Seu significado é exatamente o oposto, serve para mobilizar as forças de mudança na direção certa. Por isso devemos desconsiderar totalmente as explicações fatalistas do segredo, como por exemplo a alegação de que o suposto assassinato de 13 de maio de 1981 foi apenas um instrumento do plano divino guiado pela providência e por isso não poderia ter agido livremente, ou outras ideias semelhantes em circulação. Em vez disso, a visão fala dos perigos e de como podemos nos salvar deles. Segundo o New York Times, as especulações em relação ao conteúdo do segredo iam da aniquilação nuclear de todo o mundo a profundas desavenças da Igreja Católica Romana que levariam a papados rivais. Alguns grupos questionaram se o texto completo do Terceiro Segredo havia sido publicado oficialmente. Entre eles, o mais proeminente foi o de Fatima Center, dirigido pelo padre Nicholas Grunier, que foi suspenso pela diocese de Avellino, Itália. O Papa Grunier rejeitou a validade da suspensão e continuou a exercer suas funções como padre. Em 22 de novembro de 2006, o escritor italiano Antonio Socchi publicou O Quarto Segredo de Fátima, O Quarto Segredo de Fátima, no qual também argumentava que o Vaticano não havia liberado formalmente todo o Terceiro Segredo. Esses críticos apontaram para o fato de que a visão de Lúcia, como registrada no texto liberado oficialmente, não continha nenhuma palavra de Maria, como se poderia esperar, e nada dizia a respeito de uma crise de fé na Igreja. O Vaticano manteve sua posição de que o texto integral do Terceiro Segredo havia sido publicado em junho de 2000. Embora a Santa Sé afirmasse que a publicação do terceiro e último dos segredos, dados pela Virgem Maria às 3 crianças de Fátima, Portugal, em 1917, previa a tentativa de assassinato do João Paulo II em 1981. Muitos católicos acreditavam que a previsão final também dava a data da Segunda Guerra vinda de Cristo, também dava a data da Segunda Vinda de Cristo e do final do mundo como conhecemos. Enquanto o livro do Apocalipse, de São Paulo de Patmos, do Novo Testamento, é a previsão cristã do clímax da história e da Segunda Vinda de Cristo, os arquivos do Vaticano contêm outras profecias do fim do mundo. Johannes Fried, de 1204 a 1257, forneceu um vislumbre do aquecimento global. Ele escreveu: quando chegar o grande momento em que a humanidade enfrentará seu último árduo julgamento, ele será anunciado por mudanças marcantes na natureza. As alterações entre frio e quente se tornará mais intensa, as tempestades terão efeitos mais catastróficos, terremotos destruirão grandes regiões e os mares inundarão muitas terras. Nem tudo será resultado de causas naturais, mas a humanidade penetrará nas entranhas da terra e alcançará as nuvens, jogando com sua própria existência. Antes que as forças de destruição consigam seu intento, o universo será tirado à desordem e a Idade de Ferro irá mergulhar no nada. Quando as noites se encherem com o mais intenso frio e os dias com o calor, uma nova vida começará na natureza. O calor significa a radiação da Terra, o frio, a luz minguante do Sol. Apenas alguns anos mais e vocês se tornarão
consciência de que a luz do sol ficou mais fraca. Quando até mesmo a luz artificial deixar de prestar serviço, o grande evento no céu estará próximo. No século XVI, um beneditino de abadia da Santa Maria Laach teve um vislumbre de 400 anos à frente e disse: o século XX trará morte e destruição, declínio da igreja, discórdia nas famílias, cidades e de governos. Será o século de 3 grandes guerras, com intervalos de poucas décadas. Eles se tornarão cada vez mais devastadoras e sangrentas e trarão a ruína não apenas para a Alemanha, mas também para todos os países do leste e do oeste. Depois de uma terrível derrota da Alemanha, seguir-se-á outra grande guerra. Não haverá pão para as pessoas, nem forragem para os animais. Nuvens venenosas criadas por mãos humanas descerão e exterminarão tudo. A mente humana será tomada pela loucura. As previsões feitas por um irlandês do século XVI talvez sejam as mais famosas e controvertidas. De origem nobre, ele nasceu em Armagh em 1904 e foi canonizado pelo Papa Clemente III em 1190, a primeira canonização papal de um santo irlandês. Foi batizado como Mael Maidoc, nome latinizado como Malaquias, e ordenado padre aos 25 anos. Em 1123, seu tio, o abade leigo de Bangor, renunciou em favor de Malaquias. Em 1125, foi consagrado bispo de Connor e Down e começou a ensinar e a divulgar o evangelho. Fundou um seminário e restaurou igrejas. Em 1129, tornou-se arcebispo de Armagh. Em 1139, Malaquias foi para Roma. No caminho, parou em Clairvaux e ficou amigo de São Bernardo. Quando chegou a Roma, Malaquias tentou renunciar e tornar-se monge em Clairvaux, mas o Papa Inocêncio II não aceitou a renúncia e nomeou o legado papal na Irlanda. Quando estava a caminho do Vaticano, em 1139, caiu em transe e viu uma sucessão de reinos papais a partir de Inocêncio II e se estendendo pelos séculos até o último da linha. Malaquias fez pequenas descrições de cada um em latim, referindo-se a nomes de famílias, local de nascimento, brasão de armas ou posto alcançado antes da eleição ao Papa. As descrições poéticas de cada um dos pontífices foram entregues ao Papa Inocêncio II e ficaram esquecidas até 1590. Foram então impressas e desde então sua autenticidade e correção têm sido discutidas acaloradamente. Segundo as profecias de Malaquias, haverá apenas mais um Papa após o reinado de Bento XVI, mas a opinião predominante do Vaticano atualmente é de que essas profecias são falsificações elaboradas, provavelmente criadas por monges jesuítas nos anos de 1600. Segundo a Enciclopédia Católica, a última dessas profecias se refere ao fim do mundo e diz o seguinte: na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, depois das quais a cidade de 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. Notou-se que a profecia é referente a Pedro. O Romano não diz que nenhum Papa irá intervir sobre ele e seu antecessor designado Gloria Olivae, Bento XVI. Diz apenas que ele será o último Papa, deixando aberta a possibilidade de outros Papas antes de Pedro, o Romano. Aqueles que lançam dúvidas sobre a previsão de São Malaquias em relação ao último na longa linhagem do papado como uma profecia do fim do mundo, se apressam em apontar que Jesus Cristo disse no Evangelho de São Mateus 24, 36, 37. Naquele dia e naquela hora, porém ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e espero vê-los nos próximos podcasts, o qual falarei sobre cronologia da Biblioteca do Vaticano. Grande abraço a todos e bons sustos!